1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E oremos. Pai nosso que está nos céus, entramos na Tua presença nesse momento. E Pai, a gente pede a Tua ajuda. Fala, Pai, aos nossos corações. Ensina-nos, Pai, as Tuas verdades. Ensina-nos, Pai, os Teus preceitos, os Teus mandamentos. E ajuda-nos, Pai, a cumpri-los. Fala aos nossos corações, prepara os nossos corações. Que a gente possa, Pai, estar aprendendo de Ti, ser edificado. E peço a Ti, Pai, ajuda a mim, que eu possa trazer, Pai, uma palavra que vem de Ti e não de mim. Ajuda-me, Pai, aqui. Ser propício a nós, que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, irmãos, estamos aqui diante de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo curto que fala: orai sem cessar. Orai está no imperativo positivo, é um mandamento. Aqui temos um mandamento do Senhor, através do apóstolo Paulo, e ele fala: orai sem cessar, ou seja, ore sem parar, ore sem desistir, sem parar, sem cessar. O que quer dizer essa palavra sem cessar? Será que quer dizer que nós devemos orar o tempo todo? A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz, a gente ora e fica orando até o final do dia, depois dorme de novo. Não, não é isso. A gente vai ver o que quer dizer sem cessar, sem parar. Mas enfim, lembremos que mandamentos do Senhor vem com, à medida que a gente obedece, nós temos bênçãos. O Senhor nos abençoa quando a gente obedece aos seus mandamentos. E aqui não é diferente. Lembremos das bênçãos do Senhor que podem advir da obediência a esse mandamento de orar sem cessar. E lembremos também que a nossa vida, ela é assim: ou nós oramos, se nós oramos, nós vamos ter uma vida abençoada, uma vida cristã fervorosa. Por outro lado, se a gente tem uma vida fraca de oração, a gente vai ter uma vida de fraqueza espiritual, e isso vai nos levar a pecados, vai nos levar a pecar. Lembremos sempre do que Jesus falou, né? Orai para não cairdes em tentação. Então, à medida que a gente não ora, a gente tem uma tendência a cair em tentação. E tem um homem de Deus que ele é já falecido, o nome dele era John Rice. Esse John Rice, ele falava o seguinte: que o pecado por trás que a falta de oração, ela é um pecado por trás de todo pecado. E é muito verdade isso. À medida que a gente tem uma vida de oração fraca, o que vai acontecer é que a partir daí vai vir tudo que é tipo de pecado. Se você olha para uma pessoa, vê pecado naquela pessoa, pode ter certeza que na raiz daquilo existe a falta de oração. E na Bíblia a gente encontra também o seguinte: para a gente orar sem desfalecer, ou seja, sem desanimar, né? E a gente até vê isso em Efésios capítulo 6, 18, que fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A gente encontra, na verdade, em Lucas assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, aqui eram palavras de Jesus, a importância de você orar sempre e nunca desanimar. De quê? De orar. Esteja sempre animado para orar. Então, é importante, a oração é muito importante para a nossa vida espiritual. A gente não pode deixar de orar. E eu queria chamar a atenção hoje para o texto de Tessalonicenses, que caracteriza essa oração como? Que ela deve ser sem cessar, sem parar,
sem desanimar. A gente vê em Lucas também. Ou seja, sem desfalecer, sem perder as forças, né? Sem desistir. Assim deve ser a nossa vida de oração. E a mensagem central da mensagem de hoje é a seguinte: Deus ordena que nós oremos sem cessar. Deus ordena que nós oremos sem parar. E hoje eu queria primeiramente dizer o que não é e o que é orar sem cessar. Não, como eu falei, não é você acordar de manhã, começar a orar e passar o dia todo orando. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Ela também não está dizendo que você vai começar a orar e vai ficar horas e horas orando. Não, também não é isso. Não é nem o dia todo, nem quando orar um tempo muito prolongado, absurdamente. Não é isso. E eu queria chamar a atenção, quando a gente vai em 1 Tessalonicenses, no mesmo livro, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, a gente encontra assim: sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Queria chamar a atenção aqui para a palavra sempre. E em 1 Tessalonicenses 4, 17 também a gente vê, olha só, 1 Tessalonicenses 4, a palavra sempre, presta atenção no sempre. 1 Tessalonicenses 4, 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que nem sempre a palavra sempre, ela quer dizer exatamente o tempo todo, né? Como a gente vê, orar sem cessar, não quer dizer que você vai orar o tempo todo. Aqui a gente vê textos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, que a gente viu, sempre damos graças a Deus por vós. Aqui não está dizendo que você vai ter que estar o tempo todo dando graças a Deus sem parar, o tempo todo agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, por algum motivo, seja lá qual for. Não é isso. E em 1 Tessalonicenses 4,17, que é aquele texto que que o apóstolo Paulo estava falando do arrebatamento, que a gente vai se encontrar com o Senhor, e quando estiver com o Senhor, vai estar com Ele para sempre. Com o Senhor também não quer dizer que a gente vai estar, depois de salvo, o tempo todo do lado do Senhor. Não, quer dizer que a gente vai estar com o Senhor, mas não necessariamente que você vai estar o tempo todo do lado do Senhor ali. Não é isso. A gente vai estar com o Senhor no céu para sempre, mas não juntinho dele o tempo todo. Então entendamos o que o texto quer dizer. Nem sempre sem cessar quer dizer o tempo que é exatamente sempre, o tempo todo. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, 15 também fala assim, 5,15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aqui também a gente tem uma outra evidência de que bíblica, de que nem sempre quer dizer 100% sempre, no sentido de estar o tempo todo ali colado, fazendo aquele mandamento. Mas quando a gente vê seguir sempre o bem, ou seja, na vida tem coisas que são boas, que é o bem, temos coisas más, que é o mal, e temos coisas neutras. Quando a palavra de Deus fala seguir sempre o bem, né, não quer dizer que, por exemplo, você não possa fazer coisas neutras. Como, por exemplo, a Bíblia não proíbe você jogar futebol. Também não condena, ou seja, é uma coisa neutra. Ou seja, se a Bíblia fala que você deve seguir sempre o bem, isso não quer dizer que você é proibido de fazer coisas neutras. Então o que o texto está querendo dizer? Siga sempre o bem, quer dizer, caracterize a sua vida principalmente por coisas que são do bem, coisas boas,
coisas bíblicas, coisas saudáveis, coisas biblicamente saudáveis, quero dizer, e que agradam a Deus. Só para sedimentar o nosso contexto, 1 Tessalonicenses 5,16 também fala: regozijai-vos sempre. Ou seja, não quer dizer que você tem que estar o tempo todo aleluia, aleluia, aleluia. Não, o tempo todo se regozijando. Não, quer dizer que você deve se regozijar com frequência, ter uma vida de regozijo, uma vida de alegria, caminhando com o Senhor com alegria e com gratidão no coração. E o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você estar orando com uma frequência grande na sua vida, e também quer dizer você estar em espírito e em atitude de gratidão na sua vida, em espírito e atitude de gratidão. Isso também. E para a gente entender melhor o mandamento do Senhor, orai sem cessar, a gente vê na Bíblia duas maneiras que Deus nos ensina a obedecer esse mandamento de orar sem cessar. A gente vê duas maneiras na Bíblia onde está vinculado o orar sem cessar com umas certas formas, que ensina duas formas. E essas duas maneiras da gente obedecer esse mandamento, que a Bíblia claramente fala que deve ser sem cessar, por exemplo, a gente obedecer o mandamento de orar sem cessar, lembrando de pessoas. Como isso? 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 3, 6. Estamos vendo maneiras que Deus nos ensina a obedecer o mandamento de orar sem cessar, onde Ele mostra claramente na palavra de Deus, de formas como a gente pode fazer isso, sem cessar. Lembrando-se, a primeira forma é lembrando-se de pessoas, na oração. 1 Tessalonicenses 3,6 fala assim: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então, aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando assim: trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós. Ou seja, uma forma, aqui você observa o sempre, e aqui você observa o lembrança de vós. Então, uma das formas é a gente estar orando sempre, também lembrando dos nossos irmãos, na oração, orando pelos nossos irmãos, também por pessoas que não são irmãos, podem ser pessoas para quem você vai evangelizar, ou pessoas da sua família que não são salvas, orando por pessoas, lembrando de pessoas. Isso sempre, né? E o que esse texto não está falando, vamos deixar claro, é o seguinte: lembrando de nossos irmãos, o texto não está falando da gente estar lembrando, eu estou lembrando dos meus irmãos, do momento que a gente esteve junto, né? Naquele dia que a gente estava junto, a gente foi no shopping. Não, não é isso. Quando fala lembrando de nossos irmãos, está falando lembrando em oração, orando pelos nossos irmãos, lembrando das necessidades dos nossos irmãos. Eis um dos motivos porque é bom a gente compartilhar nas quartas-feiras os pedidos de oração que temos, e a gente anotar, e a gente levar o papel para casa e estar orando pelos pedidos, porque aí a gente vai estar cumprindo esse mandamento do Senhor: sempre tendes boa lembrança de nós. E vamos estar também obedecendo ao mesmo tempo o orar sem cessar. Se a gente tiver, então a gente vai fazer isso se a gente tiver. Isso aqui vai ajudar a gente, o boletim de oração. Leve sempre com você e ore sempre pelos pedidos que aqui a gente coloca. Também
Uma coisa que nós podemos fazer, que nos ajuda muito a obedecer esse mandamento, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, que lembrar um certo irmão ou uma certa pessoa, ore por ela. Eu vou dar um exemplo. Você está andando na rua, você passa na frente de uma loja que vende roupa, aí você lembra daquele irmão que vende roupa, aí você vai e ora por ele, né? Ou você está andando na rua, você vê um carro igual daquele irmão que tem na igreja, aí você vai e ora, faz uma oração para aquele irmão, né? Ou você passa perto do campo de futebol, aí você lembra daquele irmão que gosta do futebol, ore por ele, né? Faz uma pequena oração por ele, né? São formas da gente estar orando pelos nossos irmãos. A gente lembra e aí ora por eles. Uma outra forma, um presente que você recebeu, né? Um irmão, eu recebi uma gravata daquele irmão. Aí você vai, veste aquela gravata, aí você vai e ora por aquele irmão. Lembra dele e vai e faz uma oração, né? Um exemplo. Para os que usam internet, às vezes recebe uma mensagem eletrônica, né, de uma certa pessoa, um e-mail. Aí você vai, muitas vezes tem irmão pedindo oração, né, em e-mails. Ore pelo meu pai que está doente, ore pelo meu filho. E aí também é uma oportunidade. Naquele momento você já ora, né? E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar lembrando, tendo boa lembrança de nós, e vai estar orando sem cessar. Ao mesmo tempo você vai estar obedecendo 2 mandamentos. E vai estar abençoando também aquele irmão, à medida que você ora por ele. E não precisa ser uma oração longa, você pode fazer uma oração rápida, né? Naquele momento rápido ali do seu dia a dia, você vai e faz uma oração. Uma segunda forma que eu queria falar, uma segunda maneira de que a gente pode obedecer o mandamento do Senhor, de orar sem cessar, que a gente vê claramente na Bíblia, dando sempre graças, ou seja, sempre agradecendo ao Senhor. E vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios 5:20 fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê dando sempre graças, ou seja, sempre agradecendo por tudo a nosso Deus e Pai. Observe bem, por tudo. Agradeça a Deus por tudo, né? Tudo na sua vida. E vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, ainda em 1 Tessalonicenses, nosso texto 5:18, a gente vê assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, em tudo agradeça a Deus. Agora, o que é esse tudo? Tudo é tudo. Por exemplo, pelas pequenas coisas da nossa vida. As pequenas coisas, por exemplo, você vai pegar um ônibus, você vai para um certo lugar, o ônibus chegou logo, agradeça a Deus por aquilo. Deus, obrigado pelo ônibus ter chegado logo. Outras coisas, por exemplo, o pôr do sol, né, uma coisa tão bonita que a gente tem todos os dias. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo pôr do sol? O pôr do sol, a cada segundo, durante o pôr do sol, existe uma coisa que é uma coisa muito bonita que Deus fez. Para quem? Para nós, né? E você já agradeceu? É uma coisa que Deus fez para a gente. Então, quando for a última vez que você agradeceu? Agradeça. À medida que o sol desce, ele vai se pondo, 3.000 cores diferentes aparecem no pôr do sol. Ou seja, é uma grande bênção de Deus, e que a gente pode estar agradecendo. Na hora que a gente vê aquele pôr do sol, a gente, Senhor, obrigado por isso, obrigado por esse lindo pôr do sol que Tu faz a gente
fizeste por nós. E, né, vamos esquecer um pouco aquela tela quadrada, né, que é a televisão, e vamos olhar um pouco mais para as coisas que Deus dá para a gente, né, coisas abençoadas, como o pôr do sol, por exemplo. Por exemplo, uma outra coisa, alimentos, né? Eu tenho a minha esposa que cozinha muito bem, não sei se os irmãos sabem, mas assim, também Deus, Ele tem coisas, não só cozinhadas por pessoas, mas assim, Deus tem coisas. Um certo dia eu comi uma manga, irmãos, tão saborosa assim. Então assim, tem coisas assim tão saborosas que a gente pode estar agradecendo a Deus. Aqui em Alagoas temos frutas tão saborosas, a gente pode estar agradecendo a Deus. Então, dai graças sem cessar, dai graças por tudo, agradeça a Deus por as pequenas coisas que Deus nos dá na nossa vida, né? Tem cada fruta gostosa, né? Os irmãos devem saber. Se não sabem, comam mais frutas que vão saber. E também a gente tem quando chove. Quando foi que você agradeceu a Deus pela chuva, né? Chove todo o tempo, né? De vez em quando chove, mas quando foi que você agradeceu, né? Se não chover, a gente sente uma falta grande. A agricultura sente. No fim, a gente vai ser afetado, né? Então, agradeça a Deus pela chuva, agradeça a Deus pelo sol. O sol bate aqui na terra, dá energia, faz as plantas crescerem, dá frutos. Tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é motivo para a gente agradecer a Deus. Então vamos sempre agradecer a Deus também por essas coisas, né? Em Gênesis capítulo 9, versículo 9, vamos lá rapidinho. Gênesis 9, 9. A gente encontra assim a palavra de Deus. O Senhor falando, o Senhor Deus: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui o Senhor está falando que teve o dilúvio e que Ele não mandaria mais o dilúvio. Ele fez um pacto com nós, seres humanos, e Ele falou: olha, eu vou agora na terra, vai ter chuva, e quando chover vai ter um arco-íris. E quando eu ver o arco-íris, o Senhor Deus falando, quando eu vir o arco-íris, eu vou lembrar da minha aliança, de que eu não vou nunca mais inundar a terra, destruir a terra com uma inundação, com um dilúvio. Então o Senhor, todo dia, a gente não vê todo dia arco-íris, mas em algum lugar da terra, todo dia tem um arco-íris. E todo dia o Senhor lembra dessa aliança dele. Que tal a gente lembrar também, né? Quando tiver uma chuva, né, a gente lembrar que tem um arco-íris em algum lugar, e à medida que o Senhor lembra, a gente também lembrar com o Senhor e entrar na presença dele e orar e falar com ele, também é mais um motivo para a gente orar e agradecer ao Senhor pela aliança que ele fez também. Aproveitar as oportunidades sempre, como aqui fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. E uma outra coisa que a gente pode estar agradecendo a Deus é pela nossa salvação, né? Que grande bênção, irmãos, é a salvação para a gente, né? Lembre-se constantemente do dia que você foi salvo. Lembre-se desse dia e agradeça a Deus. Faça isso constante na sua vida. Lembre daquele dia e agradeça a Deus. Agradeça: Pai, obrigado por me salvar. Obrigado pelo teu filho ter derramado o sangue dele por mim e dessa forma permitir que eu possa ser salvo. E dessa forma
ter permitido que hoje eu seja salvo, né? Lembrar que se não fosse a salvação, onde é que nós estaríamos hoje, né? Se nesse meio tempo da salvação até aqui, se nós não tivéssemos sido salvos, e se a gente tivesse morrido nesse meio tempo, onde nós estaríamos? Estaríamos no inferno. Pensem nisso e agradeçam a Deus pela salvação que Ele deu a vocês, né? E alguns de nós até não eram grandes pecadores assim, antes de serem salvos, né? Talvez eu possa dizer isso de mim. Eu não era talvez um grande pecador assim, eu não tinha uma vida assim, eu não era salvo. Quando eu não era salvo, eu não tinha um testemunho talvez assim muito terrível. Não era um usuário de drogas, não era um ladrão, um assassino. Mas assim, Deus, eu também agradeço a Deus pelas mudanças que Ele fez na minha vida, né? E eu acredito que Deus também tem feito na vida de vocês, né? Deus, Ele tem dado oportunidade, agradecer a Deus pelas oportunidades através da palavra dEle, do ensino dEle, para que a gente pudesse crescer. E eu particularmente agradeço a Deus porque Ele me mudou. Eu tinha problemas de caráter e Deus me mudou, me abençoou muito, me ajudou muito na minha vida, né? Eu tenho certeza que hoje, se Deus não tivesse trabalhado na minha vida, eu teria muitos problemas hoje. Eu não teria muitas bênçãos que eu tenho hoje. E eu sei que Deus tem dado bênçãos hoje. Eu tenho só graças a Deus. Então agradeço a Deus também pelas bênçãos que Ele dá. E também livramentos que Deus tem dado a nós, né? Poxa, a gente não faz ideia, né? A gente não sabe, mas são muitos os livramentos que Deus nos dá, né? Eu estava lembrando, eu ia para Aracaju, eu fiquei indo para Aracaju durante mais ou menos 1 ano e meio, ia e voltava, de Maceió para lá, eu ia de noite, e depois eu fiquei sabendo que, já tinha ouvido falar que era perigoso, mas eu não sabia quão perigoso era. Até que eu fiquei sabendo depois, pessoas que viajam ainda hoje, que é extremamente perigoso essa viagem à noite, daqui para Aracaju. E o Senhor me guardou. Eu ia algumas vezes com a Michele, e o Senhor, nunca a gente percebeu nada, né? E eu tenho ouvido falar de pessoas que vão e veem pessoas na beira da estrada amarrado, caído no chão, bandido que amarra e que prende. E o que foi que o Senhor fez? Uma outra coisa que Deus fez na minha vida foi fechar portas em Aracaju. Deus fechou portas em Aracaju e me forçou a ficar só aqui em Maceió. E foi muito interessante, irmãos. Deus, no dia que eu saí de Aracaju, que foi uma quinta-feira, naquele mesmo dia Deus me deu um emprego, na quinta-feira. Eu só estava em Aracaju só por mais um dia, que era quinta-feira. Eu fui saindo gradativamente. E no dia que eu saí da quinta-feira, aí eu recebi uma ligação de uma oferta de emprego para trabalhar na quinta-feira. Ou seja, Deus ele ajuda muito a gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Deus me deu o livramento da estrada, eu não preciso mais ir para lá, e Deus me abençoou dessa forma. Então, muitos são as bênçãos que Deus ele dá e Ele quer dar para a gente, e a gente tem muito motivo para agradecer a Ele, dar graças a Ele. Ainda em Aracaju, eu lembro uma outra coisa que a gente deve agradecer a Deus, também pelos problemas, pelas perseguições, né? Quando eu estava em Aracaju, eu sofri uma perseguição lá, e graças a essa perseguição me impediu de eu ir para São Paulo. Eu estava tudo programado para eu ir morar em São Paulo, né? E Deus, Ele permitiu que eu viesse para cá. Eu sou muito grato a Ele por isso, né? Porque vieram muitas bênçãos por isso. E que mais? Então, assim, são muitas coisas. Até no mal, Deus traz o bem, né? Com a perseguição, eu tive lá, aí eu não pude ir mais para São Paulo, e Deus me encaminhou para cá, né? E muitas foram as bênçãos, né? Que eu tenho a agradecer a Deus. E que mais? Deus, ou seja, Deus ele traz bênçãos também na perseguição.
quando tem uma perseguição, agradeça a Deus. Quando tem um sofrimento, agradeça a Deus. E o que a gente encontra na palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos problemas, saiba que o Senhor, Ele tem um bem por trás. Então agradeça a Deus. Ou seja, como a palavra de Deus fala, dai graças a Deus por tudo. Se é tudo, é tudo. Até o mal, pode saber que Deus ele traz, motivo de agradecimento, né? Que mais? Pelos nossos irmãos em Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, vamos lá. Fala assim, 1 Tessalonicenses 1, 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ou seja, sempre agradecendo a Deus pelos nossos irmãos, por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. A gente vai orar a Deus agradecendo pelos nossos irmãos, pelas bênçãos que eles têm sido a nós, né? Vamos agradecer pelo nosso pastor, a bênção que ele é para nós, né? Pelos nossos irmãos que, por exemplo, os irmãos que estão sempre evangelizando, isso é um encorajamento para a igreja, né? Agradecer pelos irmãos, pelas amizades que são os nossos irmãos verdadeiros, né? Então isso tudo é motivo de agradecimento. E isso tudo a gente tem que dar graças a Deus. Aí, como fala, sempre dando graças a Deus por vós todos, né? Por vocês irmãos, fazendo menção de vós em nossas orações. Cite o nome dos seus irmãos em oração também, né? Então, irmãos, a gente viu aqui que Deus ele dá o mandamento, orar sem cessar. E Ele mostra isso na Bíblia de duas maneiras claras que a gente deve orar sem cessar. Uma delas, lembrando de pessoas, né? E a outra forma, dando sempre graças. A gente observa que orando, dando sempre graças, a gente observa a palavra sempre, e a gente observa lembrando de pessoas sempre. E aí a gente vê orando sempre, ou seja, sem cessar. Então a gente vê que orando, além dos outros motivos pelos quais a gente deve orar, mas a gente vê as evidências bíblicas de que devemos orar sem cessar nessas duas questões. Bem claramente a gente vê na Bíblia. E lembremos de orar lembrando de pessoas e orar também sempre dando graças a Deus, agradecendo por tudo. Lembremos disso. Concluindo, vamos invertir nosso tempo em oração. Vamos invertir, irmãos, o nosso tempo com Deus em oração. Lembremos que é um mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor traz consigo bênçãos à medida que a gente observa e obedece eles. Aqui a gente tem um mandamento de orar sem parar, sem desanimar. E não desanime na sua vida de oração, esteja orando sempre, né? Se você orar sempre, sem cessar, isso vai nos ajudar a ter uma vida espiritual fervorosa e não uma vida espiritual desanimada, enfraquecida, que por fim vai levar você a pecar. Mas não, se você tem uma vida de oração, isso vai ajudar você a não entrar em tentação e vai ajudar você a não pecar. Então, lembremos desse mandamento. Também, um conselho, faça uma lista de oração. Deus, Ele abençoa a sua organização para orar. Faça uma lista, né? A gente vai no supermercado, a gente faz uma lista de oração, a gente faz uma lista de compras, né, quando a gente vai no supermercado. E isso é importante, porque senão você vai no supermercado, se você não fizer uma lista, você acaba comprando mais coisas do que devia e acaba
tenha problema, pode ter problema financeiro. E então a lista de oração também é importante, né? E Deus, Ele vai abençoar o preparo. Se você se preparar para orar, Deus vai abençoar. Então faça uma lista de oração, né? Não é uma bobagem fazer essa lista, é uma coisa sábia. Faça isso. E também ore por tudo que você faz, né? Você também não precisa, a gente não deve orar só quando vem para a igreja, não. Você deve orar a todo momento, como a gente viu no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz. Quando a gente vê uma coisa, lembra de alguém, né? Orar por aquela pessoa. E assim vai, orando sempre, não só na igreja. Um outro conselho, você pode orar de várias formas, mas se você, quando ora deitado, você dorme, então não faça isso, não ore deitado, né? Evite orar deitado se isso faz você dormir, né? Você pode orar de olho aberto, né? Você está dirigindo, aí vê uma coisa que lembra um irmão, não vá fechar o olho para orar, né? Ore com o olho aberto, né? E também, você pode orar também em voz alta, né? Não existe Deus também ouve em silêncio, em voz alta. Isso tudo podemos fazer. Amém, irmãos? Era isso que eu queria trazer. Então vamos orar.